Sandro, muito bem-vindo, cara. Como é que você tá? Cutelaria Simão. Muito boa noite. Marquinhos Silva Knives. Rogério GPM entrou também na live. Ratael, Davidson e tem mais alguém aqui que entrou que não apareceu aqui. Enfim, queria desejar boas-vindas, né? A todo mundo que estiver entrando aí na live, tá? E pedir um feedback do áudio para vocês. Se vocês puderem, por gentileza, me falar como que tá a questão do áudio, se tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir claramente, tá? Quem puder me dar um feedback do áudio aqui, por gentileza. Diego, meu grande amigo, aquelas joias suas vão aparecer lá no canal muito em breve. Davidson, bora usinar facas de inox, Hugo? Áudio e vídeo ok. Obrigado pelo feedback, Davidson. Davidson, usinar até vai, cara, mas eu ainda não estou conseguindo tratar faca de inox, porque eu ainda não tenho forno de temperatura. Posso dar uma passada aí um dia para a gente fazer um tratamento em umas facas de inox. Leicar Estética Automotiva, muito bem-vindo, meu amigo. Vamos aguardar mais um pouco de gente entrar aqui na live. Cutelaria Búfalo entrou também na live. Bem, galera, já estou um pouquinho atrasado com a live de hoje, porque eu estava organizando aqui o cenário e deixando tudo ajeitadinho, justamente para eu poder conversar com vocês de uma maneira mais confortável, para a gente poder, né, bater um papo legal, desenvolver um bom, digamos assim, entendimento do tema que vai ser tratado aqui hoje, tá bom? Em primeiro lugar, recebi bastante sugestão de tema, tá? E agradeço a quem comentou lá no link que eu fiz hoje cedo. A gente vai sim estudar como que a gente pode estar colocando esses temas em lives no futuro, tá? Mas hoje eu preferi fazer uma live aos padrões das lives que eu faço no Instagram exclusivo dos alunos do meu curso, tá bom? O Sandro que está aí pode dar um feedback do que rola por lá. Se é bom, se não é, tá? Então a gente vai fazer uma live hoje nos mesmos moldes das lives que eu faço no Instagram exclusivo dos alunos do meu curso, tá joia? Bem, eu tenho um outro Instagram, que é o Instagram dos alunos do meu curso, né? Que é o Instagram lá do... Ó, o Franco tá aqui na live, pelo amor de Deus. Tem que ficar muito esperto com o que eu vou falar aqui, que tem um mestre aqui na live. Muito bem-vindo, mestre Franco. Cutelaria Artesanal Brasileira, está aqui também. Juraci. E vamos lá. Então, assim, eu tenho que ter bastante cuidado com o que eu vou falar aqui, porque tem muita coisa que eu coloco no Instagram dos alunos que eu não... Peraí. Que eu não coloco aqui. Algumas coisas por serem polêmicas e algumas outras coisas por serem, digamos assim, um material bem exclusivo. E às vezes eu preciso elaborar ele e tratar ele de uma maneira que eu consiga estender aquele tema em outras lives para a gente poder conseguir ter um bom entendimento a respeito da questão. Beleza. Hoje a gente vai falar a respeito de afiação de facas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma Bowie, tá? É a faca Bowie que eu tenho no meu curso de cutelaria, tá? Um curso online, né? E mostrar para vocês aqui uma faca de caça, tá? E cada uma dessas peças, elas têm um padrão diferente de afiação, né? Preparei também aqui algumas pedras para vocês verem e a gente poder falar a respeito de
de alguns detalhes, de alguns materiais de afiação, tá? Abrir aqui uma carborundum que tem aqui. Aqui tem uma carborundum 400, tá? Eu tenho uma pedra carborundum 120, 320 para afiações. Eu tenho aqui também uma tramontina, ó, grão 800, tá? Eu tenho uma pedra 4000. Essa 4000 aqui é uma pedra da King, uma pedra japonesa. E a gente tem aqui uma pedra grão 8000 da Carborundum também. Além dessas peças aqui que são pedras que eu utilizo, e eu vou falar abordando de cada uma delas e passando um pouco do que eu entendo a respeito desse tema de afiação para vocês. Eu tenho aqui também chairas, tá? Para afiação. Eu tenho a chaira estriada e a chaira lisa. Opa! Boa noite, Du. E tenho também o stop de afiação, que é todo o equipamento de afiação que eu utilizo aqui na minha cutelaria, tá bom? Basicamente, a afiação, a gente tem que ter em consideração qual o padrão de geometria de fio que a gente tem na faca que a gente vai afiar. A gente sabendo o padrão de geometria de fio que a gente tem na faca que a gente vai afiar, a gente consegue desenvolver a afiação correta para aquele tipo de faca que a gente vai afiar. Por exemplo, a gente tem aqui a faca Bowie, né? E a faca Bowie, ela tem uma geometria de fio que eu particularmente gosto de fazer ela no meio termo. Eu não faço uma geometria de machado nela, mas eu também não faço uma geometria full flat zerado nela, assim como eu faço em algumas facas para cozinha que eu faço, tá? Então, a gente tem aqui uma faca que tem um convex na geometria de fio. O que é o convex na geometria de fio? Olha só, a gente tem um flat, full flat dos dois lados. Eu deixo ela com uma certa espessura no fio, tá? Aproximadamente 1 milímetro de fio na hora que eu vou fazer a têmpera, tá? Depois que eu faço a têmpera, o revenimento, eu vou para o processo de lixamento, tá? Depois eu acerto o fio da faca, o gume da faca. E quando eu acerto o gume da faca, eu estabeleço um padrão de espessura para o fio dela e depois faço a geometria de fio criando um convex. O que seria o convex? O convex, eu já mostrei lá no canal, é uma geometria de fio que a gente faz que ela não vai vir reto no fio, ela vai dar uma abaulada no fio. Ela vai ficar mais ou menos assim. Não tão arredondado assim, entendeu? Para facas com esse padrão de geometria de fio, eu preciso interpretar a angulação que a geometria de fio, para que dessa maneira eu consiga colocar a faca no ângulo correto na pedra e gerar o bom resultado de afiação. Por exemplo, para uma faca de chefe, né? Só dando um exemplo para vocês aqui, ó, eu consigo fazer uma angulação, ó, mais rasa na faca de chefe, numa faca de caça, ou seja, uma faca que tenha menos massa na área do fio. Para facas como a faca Bowie ou como facas de campo, que tem uma geometria de fio um pouco mais espessa, que são muito importantes para receber impacto e tudo mais, que são as geometrias de fio mais adequadas para fazer com que a faca fique realmente forte e receber impacto e ainda assim aguentar, o ângulo vai mudar um pouco. Então, quando eu coloco a faca assim, eu tenho que aumentar um pouco a angulação da faca. Dessa forma, eu consigo fazer uma afiação correta na faca dentro daquele ângulo que a faca pede para que eu faça aquele tipo de afiação.
Numa faca de caça, eu deixo uma geometria um pouco mais agressiva. Então eu consigo angular um pouco mais para baixo para poder fazer um fio mais vazado e deixar um padrão de afiação um pouco mais agressivo, porque esse tipo de faca pede para que seja um padrão de afiação um pouco mais agressivo. Então, a partir do momento que eu consigo interpretar qual tipo de geometria de fio que eu tenho naquela faca, eu consigo estabelecer qual tipo de angulação que eu vou ter que trabalhar para poder fazer a afiação daquela peça, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir claramente aí? É porque tem um barulho aqui externo e esse barulho aqui da externo está bem alto. Eu não sei como está chegando o áudio aí para vocês. Estão conseguindo me ouvir com clareza? BM Glauber, muito boa noite. Tá tranquilo o áudio, tá perfeito. Eu fico um pouco preocupado com essa questão do áudio, porque aqui o barulho externo para mim está muito alto e eu preciso, de certa maneira, me ajustar aqui para que chegue uma live bem legal para vocês. Perfeito. Identificado o tipo de geometria que aquela faca vai pedir, de padrão de afiação, eu consigo determinar qual o ângulo que eu devo aplicar naquele tipo de faca para poder fazer a afiação. Por exemplo, eu tenho aqui a bowie do curso, né, e essa faca eu coloco ela num ângulo um pouco mais alto, porque se eu colocar ela num ângulo baixo, que é um ângulo diferente do que a geometria de fio dela pede, eu vou estar gastando um material aqui mais e vou estar comprometendo não só a estética da peça, porque vai ficar aquela afiação alta, né, como vou estar comprometendo também a quantidade de massa que eu preciso deixar nessa peça aqui para que ela seja uma faca resistente mediante impacto, tá? Ela é uma faca que na maioria das vezes vai cortar mediante impacto. Se eu fizer uma angulação, no caso agora o oposto daquela faca ali que vai cortar mediante impacto, se eu fizer uma angulação muito alta numa faca que tem um full flat muito reto, eu vou estar comprometendo a capacidade de corte de uma faca que deveria cortar muito, porque eu vou estar criando Imagina só, a faca está vindo muito reta e aqui eu vou estar criando um triângulo no fio dela e aquilo vai comprometer a capacidade de corte daquela peça, ok? Então o primeiro passo para se estabelecer uma boa afiação é determinar o ângulo da faca, a geometria de fio da faca e o ângulo mais adequado para aquele tipo de faca, ok? A partir do momento que eu conseguir determinar qual tipo de geometria, qual tipo de ângulo é o mais adequado para aquele tipo de geometria de fio, eu consigo ter aqui os parâmetros para poder fazer a afiação correta naquela peça, tá bom? Segundo passo, e também não menos importante do que o ângulo correto para a afiação da faca, digamos assim, a constância naquele ângulo. O que eu estou querendo dizer com a constância naquele ângulo de afiação? A constância que eu estou querendo dizer é quando você estabelece o ângulo e começa as passadas da faca na pedra e você tem que fazer aquilo de maneira contínua, sempre na mesma angulação. Porque se você muda um pouquinho a angulação para mais ou para menos, você já vai ter que insistir mais naquela angulação, caso você mude para menos grau. O que eu estou querendo dizer com isso? Abaixar o grau ainda mais, ou vai ter que corrigir quando você aumenta o ângulo de afiação da faca. Então a constância na afiação ela é muito importante. Eu tenho uma pedra 120, comecei a fazer as passadas num determinado ângulo. É muito importante que eu mantenha as passadas sempre muito firmes naquele determinado ângulo para eu conseguir chegar no resultado final de amolar a faca, que é diferente de afiar. É quando eu consigo puxar o primeiro fio na faca, tá? Na 120 eu faço isso. Logo em seguida, eu inicio um trabalho de refinamento daquela amolação na pedra 320, e eu tenho uma pedra Carborundum que ela é 120 de um lado, 320 de outro, tá?
Dessa forma, eu mantendo sempre aquele mesmo padrão de ângulo, eu não corro o risco de interferir na geometria de fio da minha faca. E aí eu vou conseguir um bom resultado de remoção de material daquela peça para fazer com que aquela peça chegue no final com um padrão de amolação adequado para depois eu refinar a fiação dela, tá bom? Feito isso na 120, na 320, eu aumento o nível da peça. Eu vou para uma peça de grão 400, tá? Eu não gosto de ir para uma peça de grão ainda maior do que a 400 logo nesse começo, porque a gente ainda está removendo o material da peça, da faca, tá joia? E aí, respeitando a angulação correta para aquele tipo de faca, eu consigo fazer o refinamento daquela afiação, que é basicamente está quase dando um iniciozinho na parte de polimento do fio da faca, tá? Quando a gente faz a amolação da faca na 120, na 320, na 400, se a gente pegar a faca e observar, ela vai ter ranhuras, tá? No fio dela. Ela vai estar cheia de ranhuras no fio. Aquelas ranhuras estão correspondentes ao exato grão que eu estiver utilizando, tá bom? E aquilo ali ainda não está bom da maneira que está. Então eu vou subir um pouquinho mais o nível de afiação utilizando uma pedra ainda mais fina. E a pedra grão 800, eu penso que é como se fosse um divisor de águas no sentido de afiação. Porque até certo ponto dá para parar aqui, mas até certo ponto a gente tem que continuar com a pedra um pouco mais fina, tá? Por exemplo, alguns padrões de faca industrializadas, salvo engano, elas não chegam sequer a grão 800. Ainda assim, a faca é entregue com aquele mesmo padrão de afiação, tá? Só que nós não estamos no ramo de industrializadas e a gente tem que definir o parâmetro de excelência que a gente quer chegar na questão de afiação. Cheguei na grão 800, tá? É um divisor de águas. Por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei na grão 800, eu já estou num padrão, a depender do tipo de faca industrializado, um pouco além daquilo que o industrializado me oferece. E quando eu falo do industrializado me oferecer, eu não me refiro a facas mais simples do mercado, tá? Eu estou com uma faca alemã aqui para trocar o cabo para o cliente. Peguei essa faca recentemente para trocar o cabo para o cliente, ele me mandou e tudo mais, e eu tive a oportunidade de ver como que é o padrão de afiação de uma faca industrial, tá? Que custa aí seus aproximadamente R$ 1.500. Não vou falar para vocês qual que é a faca, tá bom? O resultado de afiação daquela faca é excelente, só que se você colocar ela na pedra 800, você já vai refinar ainda mais o padrão de afiação daquela faca. Perfeito. Eu posso trabalhar com a fiação até aproximadamente o grão 800? Posso trabalhar com a fiação até aproximadamente o grão 800, tá? E eu vou conseguir entregar um ótimo resultado de afiação para o meu cliente. Só que não basta apenas a pedra 800. Eu preciso refinar aquele processo de afiação da pedra 800. Com a pedra 800 a gente consegue um padrão de afiação que a gente vai fazer com que a faca corte papel, a faca raspe cabelo do braço, tá? E se você refinar esse padrão de afiação da maneira correta, ela vai fazer até um pouquinho além, tá? Qual que é a forma da gente fazer esse refinamento? Eu posso usar o estope de couro, ou eu posso usar uma chaira lisa. Qual que é a função dessas duas ferramentas no resultado de afiação? Imagina que você fez todo o processo de afiação de uma faca e você pega ela, olha ela no microscópio e o fio dela vai ter um serrilhado e ele vai estar mais ou menos desse jeito assim no microscópio, ó, várias farpinhas de aço. E quando você passa no estope de couro ou na chaira lisa, aquelas farpinhas elas fazem disso. Elas vão fazer um alinhamento do fio, tá? E aí a faca passa a cortar um pouco mais limpo, um pouco mais confortavelmente, ok? Fazendo dessa maneira eu já consigo entregar um bom resultado de afiação para o meu cliente.
Porém, eu posso ir além disso. Como que eu faço isso? Eu posso iniciar um processo de polimento no fio, porque por mais que eu faça um trabalho bem caprichado, de afiação na faca, na grão 800, que vai cortar papel, vai cortar cabelo do braço e vai fazer a faca ficar muito afiada, se eu olhar a lateral da afiação, ainda vai ter algum tipo de ranhura, algum tipo de, digamos assim, né? Não vou dizer arranhado, tá? Mas vai ter algum tipo assim de lixamento ali na peça da pedra grão 800, que já é bem fina, tá joia? Porém, eu posso melhorar isso. Como que eu posso melhorar isso? Eu posso fazer um refinamento desse padrão de afiação na pedra grão 4000, 1200, 1500 e existem vários padrões de pedra. Eu fiz alguns testes, tá? Isso aqui é eu, Hugo Teixeira, utilizando esse padrão de processo. Eu fiz alguns testes e algumas pedras muito finas, tá? E tive bons resultados, tá? Só que da 800, eu, Hugo Teixeira, consegui um padrão de polimento muito bom, passando da 800 direto para 4000. E a 4000 que eu utilizo é essa pedra aqui, ó, a pedra King, japonesa, né? Eu posso fazer um processo de escala, eu saio da grão 800, vou para 1200, vou para 1500, vou para 2000 e chego na 4000, eu posso fazer esse padrão de escala, tá? Só que às vezes eu acho que não é tão necessário a gente partir, por exemplo, de uma 800 para uma 1000, para depois para uma 1200, para depois para uma 1500, para depois para uma 2000, para depois para uma 4000. Eu vou ter um custo muito exagerado de investimento na questão de pedras, porque esse tipo de pedra aqui está em torno de 200 e poucos reais, quase 300 reais. Então eu diminuo essa sequência de afiação no sentido de escala de grão de pedra que eu vou subir os níveis, tá? E passo a fazer uma escala um pouco mais aberta. Por exemplo, alguns padrões de lixa a gente não precisa passar neles na hora que a gente vai fazer tô fazendo uma pequena analogia aqui. Quando a gente vai fazer o processo de lixamento. Por exemplo, eu estou na lixa grão 80, eu posso passar para uma lixa 100, ou eu posso ir para uma 120, ou quem sabe uma 150. É lógico que quando eu faço isso, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo para poder conseguir chegar no resultado de lixamento que eu preciso. O mesmo ocorre no padrão de afiação de facas. Se eu sair direto da grão 800 e for para a grão 4000, eu vou conseguir o resultado de polimento do fio que eu preciso, porém eu vou levar um pouquinho mais de tempo, tá joia? Mas nada me impede também de criar uma escala um pouco mais fechada no sentido dos grãos das pedras que eu vou utilizar. Eu posso criar uma escala, por exemplo, 800, 1500, 3000 e por aí vai. Ou eu posso criar uma escala de 800, 1500, 4000, 8000 e por aí vai, tá bom? Eu consegui chegar num resultado muito bacana de polimento da faca na grão 4000, ao ponto de nem sequer precisar usar essa grão 8000. Só que ainda assim, eu vou até a grão 8000, que é para poder conseguir o melhor padrão de polimento que eu puder numa faca. E aí vem uma pergunta: mas por que eu preciso polir o fio da faca? Veja só, eu expliquei isso na live do Instagram exclusivo dos alunos do meu curso, e é muito importante você entender que para todo tipo de profissão, principalmente aquelas profissões que são de coisas feitas manualmente, tá? Como a culinária, a gente trabalha com as mãos, tá? Dependendo do nível de exigência do profissional, tá? Ele vai ficar muito ligado na questão estética e conforto, tá? E o profissional da área de cozinha, assim como nós da área de cutelaria, ele busca a estética do produto dele. E ele busca o conforto no uso do produto dele. Como que eu estou fazendo essa ligação para vocês entenderem? Quando você está trabalhando na cutelaria, você busca a evolução ferramental, que é aquela evolução do padrão de ferramentas que você tem na sua oficina.
de repente você quer um forno de temperatura controlada, de repente você quer uma serra-fita para você não precisar ficar cortando as coisas na serrinha, de repente você quer uma furadeira de coluna para se tornar um pouco mais confortável, furar um bloco, furar uma tala de madeira para você fazer o trabalho dentro da cutelaria. E de repente você quer ferramentas ainda melhores que vão te trazer o conforto, tá bom? A correta afiação de uma faca e elevação no nível de afiação se traduz em conforto na mão de um cara que está, por exemplo, na alta gastronomia. Um chefe de cozinha que certamente vai saber afiar suas facas, mas também vai saber identificar qual que é o padrão de afiação estabelecido naquela faca no momento que ele compra. Ele está muito preocupado com a questão do conforto que ele vai ter no uso prático da faca dele. E o conforto ele vai muito além da geometria de fio. Ele vai também na questão do cabo, na questão do peso, na questão do design da lâmina, como que ela se comporta na mão e tudo mais, mas também, e é muito importante que vocês entendam isso, está relacionado à geometria de fio e à correta afiação de uma lâmina. Dessa maneira a gente consegue proporcionar um padrão de conforto para o nosso cliente, tá? E quando a gente consegue um resultado de excelência na afiação, a gente traz esse conforto para dentro da profissão do nosso cliente, quando o cliente está relacionado à churrascaria, à alta gastronomia e por aí vai. Só que existem padrões de trabalho que também estão muito preocupados com a estética, tá? E agora a gente vai entrar numa parte que eu acho que vocês nunca ouviram falar. O que eu estou querendo dizer com a estética que um usuário de faca está preocupado? Imagina um chefe de cozinha. O cara é extremamente conhecido no mercado internacional, nacional, e ele cozinha para muita gente que inclusive é crítico de culinária. O crítico de culinária, ele não está preocupado só com o sabor do alimento que ele está consumindo. O crítico de culinária, ele está preocupado também com a estética do alimento que está sendo apresentado para ele. E a faca, como uma das ferramentas principais... Vou tomar uma aguinha aqui. Como uma das ferramentas principais na mão de um cozinheiro profissional, ela também tem que desenvolver um trabalho estético muito bom, tá? E esse trabalho estético ele está muitas vezes relacionado à precisão do corte de uma faca. Por exemplo, imagina o cara vai preparar uma carne, né? Existem carnes aí que os pratos chegam a mais de R$2.000. Imagina um cara que vai preparar uma carne. A carne não só tem que ficar gostosa, como tem que ficar bonita no prato que ele vai apresentar para o cliente dele. É uma coisa muito requintada, digamos assim, né? E aí ele chega com o prato todo preparado, todo bonito com o cliente. Até o ponto de precisão do corte daquela carne é observado aos olhos de um crítico de culinária, tá? Então a estética alimentar ela também está relacionada a uma boa ferramenta que quando você for utilizar ela, eu não tenho nenhuma faca de cozinha aqui para mostrar para vocês hoje, tá? Na verdade eu tenho uma aqui, só que eu não posso mostrar ainda. Então a estética culinária está relacionada ao poder de precisão e de corte que uma faca pode oferecer na mão de um cozinheiro, tá? Por exemplo, quando ele vai cortar uma carne, se a faca tiver uma geometria de fio correta e uma afiação muito bem feita, ela vai fazer aquele corte limpo, reto, e aquele corte limpo, reto que ela vai fazer vai proporcionar ao cozinheiro um padrão de estética naquele alimento que ele está preparando. Entenderam essa questão? Então não está só relacionado ao conforto que o cliente vai precisar quando ele tiver uma faca na mão. Está relacionado também ao padrão de trabalho que ele vai fazer. Tá joia? Quando a gente faz uma fiação polida e uma geometria de fio correta, significa que a resistência daquele corte, do alimento àquele corte vai ser menor. Imagina uma faca full flat, tá? Totalmente afiada, polida, no grão 8.000, digamos assim, ou talvez até mais, cortando uma carne, de cima e embaixo. Ela vai cortar de uma maneira muito precisa e sem resistência. Agora imagina a diferença... que vai existir no corte daquela mesma carne se eu utilizar essa faca aqui. Qual vai ser a diferença que vai existir na estética daquele corte?
é uma faca totalmente não adequada para aquele tipo de finalidade. Então, quando eu vou fazer um polimento de um fio, eu estou também trabalhando a capacidade daquela faca, não só de cortar muito bem, mas como de preservar a estética alimentar para aquele cara que exige um alto padrão de ferramenta para o trabalho. Tá? É por isso que muitos chefes de cozinha ainda não arriscaram a experimentar uma faca artesanal, porque muita gente não entende esse ponto, que é a estética alimentar. Mas a indústria entende. E a indústria investe pesado no desenvolvimento de uma boa faca de cozinha. A indústria investe pesado. Eu estou aqui comigo hoje com uma faca industrial, que eu não vou mostrar ela para vocês, porque é uma faca de cliente, tá? Que eu tive a oportunidade de estudar ela a fundo e entender que aquele projeto de faca foi pensado não só para gerar um corte muito bom, mas como também para gerar um conforto, no sentido de ergonomia, e para gerar, no final das contas, uma estética alimentar para aquele padrão de alto. Essa faca que eu estou com ela ali é uma faca que a grande maioria dos chefes de cozinha no mundo inteiro utilizam. E o cliente pediu para eu substituir o cabo dela. E ele me deu a oportunidade de observar aquela peça. E assim, algumas pessoas talvez não entendam que... Ó, o César Queiroz está falando um pouquinho aqui, ó. Uma dica para os que não têm muita condição, eu uso uma pedra de granito para finalizar a afiação e está dando um resultado muito bom. Acho que para a galera pode comprar uma pedra fina que é bem cara, entendeu? Enfim, algumas pessoas não entendem que a cutelaria ela vai muito além do padrão artesanal, tá? E todo o estudo relacionado dentro da cutelaria não está só no padrão artesanal. Existem facas industrializadas que as empresas investiram alguns milhões para poder chegar naquele resultado. E a gente que está no mundo artesanal, a gente tende a observar a cutelaria artesanal como o topo, pelo menos algumas pessoas, tá? Não estou generalizando, como o topo, como o alto padrão da cutelaria no contexto geral. E de certa forma isso pode acontecer em alguns aspectos, mas muitas vezes o trabalho industrializado, quando ele é desenvolvido profissionalmente, ele chega também num resultado extremamente satisfatório. Se a gente for parar para analisar, nós da cutelaria artesanal ainda não atendemos muito bem o mercado de cozinhas profissionais. Por quê? Porque a grande maioria dos cuteleiros não trabalha ainda com um padrão de inox, tá? Não trabalha ainda com facas mais leves e tudo mais. E são raras as pessoas que trabalham com esse padrão. Então, o mercado da culinária ele tem uma carência muito grande de profissionais que ofereçam um produto que se adeque à necessidade deles. E muitas vezes a necessidade deles é a necessidade imposta, por exemplo, como um órgão regulatório, como vigilância sanitária e tudo mais. E não adianta a gente interpretar o seguinte: olha, eu acho uma besteira não poder usar uma faca de carbono dentro de uma cozinha profissional. Eu particularmente também acho, só que não cabe a mim só achar uma besteira e ignorar esse mercado. Eu preciso entrar dentro desse mercado e atender ele da maneira que ele precisa ser atendido. Porque a gente não tem condições de brigar com uma norma desse tipo. Na verdade é dar varada na água, digamos assim, né? Dar tiro no escuro. Então, assim, alguns pontos a gente acaba por não concordar, deixando de se especializar nele e atender aquele determinado mercado. É muito importante que a gente pare para prestar atenção nesse tipo de coisa, porque existem padrões de mercado que a gente vai ter que se adaptar para atender eles, tá? E eles estão carentes de cuteleiros que façam uma excelente faca artesanal, mas que atendam alguns requisitos para ele levar para dentro daquela realidade dele. Por exemplo, eu quero fornecer facas para açougue. Mas quando eu quero fornecer facas para açougue, eu tenho que entender que no açougue só pode se usar aço inox e cabo de material sintético. E como que eu resolvo isso? Vou tomar uma aguinha aqui só um instante. Me adequando àquele tipo de realidade, tá?
A partir do momento que a gente se adequa àquele tipo de realidade, a gente consegue atender bem aquele nicho. Tá? Passada essa observação, agora a gente vai voltar para o tema de afiação. Vamos dar uma recapitulada para quem não viu até agora. Vamos lá. Lenison Carlos, posso fazer um afiamento só na lixa? A gente já vai falar disso, tá bom, meu amigo? Então vamos lá. A correta afiação depende do ângulo correto para aquela atividade, para aquele tipo de faca que a gente vai estar afiando. E o ângulo correto vai variar conforme a espessura do fio ou geometria do fio, se assim preferirem, tá? Então eu tenho que identificar o ângulo correto da afiação. A partir do momento que eu identifiquei o ângulo correto da afiação, eu faço uma afiação numa pedra mais grossa que vai ser chamada de amolação, que é você puxar o fio da faca. Logo em seguida, eu faço uma afiação em uma pedra mais fina para começar a refinar aquela amolação. E eu vou diminuindo os grãos da pedra até eu conseguir um resultado de afiação, tá? E para resolver essa questão do custo de pedras de afiar, eu vou dizer para vocês que vocês conseguem entregar um excelente padrão de afiação para os clientes de vocês se vocês tiverem um conjunto muito simples de materiais. Um conjunto muito simples de materiais. Uma pedra 120-320. Uma pedra dessa daqui, ó, uma Carborundum 400. E uma pedra dessas aqui, ó, Tramontina grão 8000. Até aqui eu tenho apenas 180, no máximo R$200 de investimento. E eu consigo um resultado muito bom de afiação com essas pedras. Talvez até melhor do que os padrões industriais, tá? Porque não significa que o industrial, principalmente o industrial muito elevado, ele faz um padrão de afiação, o cliente não vai pegar aquilo e refinar ainda mais com pedras mais finas, por exemplo, dentro de uma cozinha profissional, tá? Eu posso entregar uma faca para o cliente, desde que seja uma faca muito bem afiada, tá? E não seja uma afiação muito grosseira. Por exemplo, eu vou deixar uma afiação mais ou menos meia boca para entregar para o cliente e tá bom demais. Tem muita gente que pensa assim, porque eles acham que o cliente não vai saber afiar além daquilo. Isso não importa, tá? Você tem que fazer o melhor que você puder fazer para entregar para o seu cliente. E se você tem um padrão de afiação mediano, tenta melhorar isso. Mesmo que o seu cliente seja aquele cara que nunca pegou numa faca artesanal na vida, mesmo que o seu cliente seja aquele cara que não tenha sequer uma pedra 320 para afiar a faca dele, faça o melhor que você puder para ele. E oriente ele sobre como que ele deve melhorar aquele padrão de afiação no decorrer das utilizações que ele fizer da faca, tá joia? Então assim, entrega para o seu cliente algo além daquilo que ele vai utilizar, ou daquilo que ele vai talvez utilizar para recuperar no futuro aquele fio daquela faca. E oriente ele. Dessa maneira você impressiona o seu cliente. Você chega com uma peça, por exemplo, ó, uma faca de caça. Você chega com uma faca de caça para o seu cliente, afiada num grão elevado. A faca chega lá assim, uma navalha, literalmente uma gilete para o cliente, né? E ele sente o uso prático daquela peça, ele vai ficar muito feliz, né? Ele pode até, com o decorrer do uso, fazer com que aquela faca perca o potencial de fio e ele não vai ter uma pedra grão 800 ou 4000 ou 8000 para poder afiar aquela faca depois, tá? Ele vai ter talvez uma 400 e talvez uma 120, 320 da Carborundum, que é uma pedra que a gente acha aí por R$20 no mercado, coisa desses valores assim. Pelo menos aqui na minha cidade é nesse valor. Mas você vai entregar para ele um padrão de afiação muito melhor. Porque se algum dia ele te perguntar, você vai explicar todo o detalhamento a respeito da afiação para ele, tá? E é interessante que você faça essa explicação antes mesmo dele ter a necessidade de reafiar a peça, tá?
Explique para ele, ó, essa faca passou por um processo de afiação meticuloso. Explica para ele um pouco a respeito da angulação na questão da afiação. E explica para ele como que você chegou naquele resultado ali. E fala para ele como que ele vai precisar fazer para chegar no resultado próximo daquele ali. Dessa maneira, você está, digamos assim, né, não só entregando um produto com excelência para o seu cliente, mas respeitando a condição de leigo, não vou dizer leigo, né? Você vai estar respeitando a condição de desconhecimento do seu cliente a respeito do processo de afiação. De maneira que, quando ele pegar uma faca sua, afiar ela num padrão que você chega bem próximo, porque você orientou ele, aquela faca vai estar sempre muito boa na mão de quem quer que seja que ele for colocar. E dessa forma vai impressionar mais gente. E você vai colher os frutos disso no futuro. Porque você fez uma ótima faca, com ótima geometria de fio, com ótimo tratamento térmico, né? Fez um bom resultado de afiação e orientou o seu cliente. No dia que o seu cliente estiver utilizando aquela faca, ele vai colocar aquela faca na mão de um amigo, sabendo que aquela faca está no melhor potencial de corte que ela poderia estar. Aquele amigo vai ficar impressionado, tá? E ele vai trazer aquilo como uma referência de afiação e vai procurar saber quem foi o cuteleiro que fez aquele tipo de afiação. Perfeito? Vamos dar andamento aqui então. Cheguei na grão 800, eu já consigo um ótimo resultado de afiação para entregar para o meu cliente, tá bom? Eu vou utilizar um stopzinho de couro para poder alinhar o fio da faca. Ok, consegui alinhar o stop de couro, com o stop de couro, o fio daquela faca, a faca já vai estar raspando o cabelo do braço, a faca já vai estar cortando o papel, tá? E esse teste do papel ele é interessante, por quê? Porque o papel ele vai denunciar para você na hora se a faca tem algum ponto ali onde ela não está muito bem afiada. Porque vai travar no papel, vai rasgar o papel. Agora, se o corte é limpo, vai chegar na sua mente aquela mensagem de que está totalmente afiado o fio daquela faca. Ok? A gente pode melhorar isso ainda mais. E eu aconselho que vocês considerem melhorar isso ainda mais. Entendeu? Compra pedras mais finas para você iniciar o processo de polimento. Tá bom? Vocês já viram por acaso algum teste feito com afiação de faca? Que o pessoal põe um papel em cima de uma mesa, dá uma dobrinha nele, ele fica assim, ó, em cima de uma mesa, e vem por cima e pum, corta, de cima e embaixo. Significa que o fio daquela faca, além de muito bem afiado, a lateral do fio, tá? Ela também está muito lisa, ela está polida. Então ela não está apresentando resistência para aquele material que ela está cortando. Então ela desce e faz aquele corte limpo e impressionante que a gente vê de vez em quando, tá? Só que a parte de refinamento e de polimento de fio, ela, digamos assim, ela pode ser feita de diversas formas. Tem quem gosta de fazer, por exemplo, utilizando a pedra 1000, 1500, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000 e por aí vai. Eu, particularmente, da grão 800, eu já pulo direto para 4000. Eu levo um pouquinho mais de tempo para conseguir o resultado de afiação polida que eu preciso, mas eu consigo chegar lá. Então, quando eu uso esse certo tempo para poder fazer aquele resultado de afiação na pedra 4000 logo depois da 800, por mais que demore um pouquinho, eu consigo chegar lá, tá bom? Eu vou gastar minha pedra 4000 mais rápido, isso aí eu posso ter certeza. Mas eu já observei e eu consigo chegar no padrão de polimento dessa maneira. E dessa forma eu consigo economizar no investimento. Porque só essas duas pedras aqui, ó, e eu estou falando isso não é para tirar onda, é para mostrar para vocês que alguns padrões de trabalho dentro da cutelaria eles vão exigir um certo investimento. Só essas duas crianças aqui, ó, ficaram em 600 e poucos reais. Imagina se eu fosse comprar uma 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, quem sabe 3.000, 4.000. Eu já teria investido quase 2.000, 3.000 reais, dependendo do tipo de... Não precisa de tanto, tá? Se você quer melhorar o resultado de afiação, eu recomendo a você que invista numa pedra, digamos assim, mais fina, mas você pode abrir um pouco mais a granatura da pedra. Você pode sair da 800, por exemplo, e ir para pedra grão 2000, ok? Feito isso, você consegue um bom resultado de afiação, vai para 4000 e aí sobe.
Se você não quiser, você pode sim parar na 2000, tá? O investimento em pedras mais refinadas é a necessidade que a gente tem de entregar cada dia um produto melhor para o nosso cliente. E eu estou buscando isso. Eu tenho hoje a 4.000, que dá 800, eu já saio direto para 4.000, tá? Fica muito bom, tá? Tem um outro cuteleiro grande aí no mercado, me esqueci o nome dele agora, mas ele sai da 1.000 e vai para 4.000. E me fugiu o nome do cara da cabeça aqui. Ele já mostrou isso em vídeo uma vez. Ele sai da 1.000 e vai para 4.000. Quando eu fui comprar as minhas pedras, eu fiquei receoso de deixar. Aí eu peguei a pedra grão 800 e parti direto para 4.000. Demorei um pouquinho mais, mas não é tanto assim também não, tá? Para conseguir chegar num bom resultado de afiação, mas consegui. Falei, olha, eu acho que dá para levar desse jeito aqui. Estava bem polido, tudo direitinho, e depois fui para 8.000. E ficou muito bom, tá? Mas nada te impede, claro, se você tiver essas condições, de fazer uma escala mais fechada de afiação. Por exemplo, sai da grão 800, vai direto para uma 1.500, vai depois para uma 2.000, depois para uma 4.000. Nada te impede de fazer isso, tá? Eu optei por fazer dessa maneira, a custo de um desgaste um pouco maior na minha pedra 4.000, tá? Que eu vou ter que comprar uma outra no futuro breve e tudo mais, para economizar. E dá para chegar lá, só vai levar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Se você fizer uma analogia com o processo de lixamento, se você pegar uma faca toda riscada no grão 60, né? Iniciar o lixamento dela com a grão 220, você vai gastar mais lixo. Você vai conseguir lixar, vai demorar pra caramba, mas você vai conseguir lixar. Mas se você pegar uma 80, vai ser mais rápido tirar os riscos do grão anterior e elevar aquele padrão de lixamento. Depois que você faz o polimento da sua faca, do fio da sua faca, você eleva o padrão de trabalho fazendo o acerto do fio. E esse acerto do fio, a gente faz ele num material que não vai remover material da faca, mas sim vai alinhar, tá? Porque quando você faz uma fiação de uma faca na pedra, por mais fina que a pedra seja, quando você pegar, colocar ela no microscópio, o fio dela vai estar assim, ó. Serrilha de aço para cá, serrilha de aço para lá. E quando você usa, por exemplo, um estope de couro desse daqui, eu utilizo o meu sem pasta nenhuma, tá? Eu simplesmente utilizo ele no liso, desse jeito aqui. E eu faço assim, ó, para mostrar para vocês aqui como que eu faço, ó. Nunca cortando com a faca, tá? Sempre, ó. Quando eu faço esse processo dos dois lados repetidas vezes, eu faço esse alinhamento do fio. E aí o fio está extremamente agressivo, alinhado e com possibilidade de, digamos assim, gerar um conforto muito grande, tá bom? Tem também um instrumento chamado chaira. Essa chaira lisa aqui, ó, ela gera o mesmo resultado do estope de couro, tá? Só que eu não gosto de usar ela, tá? Eu prefiro usar a chaira quando eu preciso fazer um alinhamento do fio mais rápido, tá? Eu particularmente prefiro usar o estope de couro sempre, tá bom? E existem dois tipos de chaira. Existe a chaira lisa e existe a chaira estriada, tá? Ambas têm como finalidade alinhar o fio da faca. Só que a chaira estriada, ela tem um pouquinho de poder de remover material. É pouco, mas ela tem esse poder, tá? Ela vai remover um pouquinho de material, tá? Mas ela tem esse poder. E a lisa, ela vai fazer aquele resultado de alinhamento, tá? Ainda assim, eu, Hugo Teixeira, prefiro usar o estope de couro. E eu gosto de usar o estope de couro colado numa talinha de madeira para fazer o acerto da microserrilha, digamos assim, né, que fica no fio ali, coisa que a gente nem vê a olho nu. Mas eu gosto de fazer no estope de couro com um pedacinho de madeira embaixo. Por quê? Imagina que eu estou usando um cinto para fazer esse acerto.
O cinto, ele tende, ó, a fazer isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um cinto esticado, hein? Quando eu pressiono a faca nele, ele tende a fazer isso, ó. Ele flexiona, tá? E ao invés de eu acertar a microserrilha do fio da minha faca, fazer isso aqui, eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Eu acerto e depois dou uma torcidinha. E aí eu já viro um pouquinho o fio da minha faca, tá? Hugo, mas eu posso fazer aquilo muito de levinho. Pode, tá? E aí você consegue um resultado de alinhamento daquele fio, mesmo num cinto que está solto no ar, tá? Mas a gente elimina esse problema de uma vez por todas quando a gente faz o resultado, a finalização do alinhamento da microserrilha no estopo de couro com uma madeirinha por baixo, tá bom? A chaira, se você não tiver cuidado com o ângulo dela também, por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, a gente está fazendo o acerto da microserrilha. Eu passei aqui, ó, perfeito? Mas se eu fizer isso aqui, ó, eu já posso estar comprometendo aquele resultado também, tá? Então, até mesmo na parte da chaira, a gente tem que ter um cuidado muito grande na questão da angulação que a gente utiliza para poder fazer o acerto, tá? Angulação é muito importante, tá bom? Um ponto também que é muito importante é a quantidade de pressão que eu adiciono na faca para poder fazer o resultado que eu preciso, tá? Isso desde a pedra mais grossa, 120, 320, até a pedra mais fina, tá? Se eu simplesmente coloco a pedra numa superfície e pressiono minha faca e só corro ela aqui, ó, na pedra, eu até posso conseguir um resultado de amolação e afiação no decorrer do tempo. Só que tem um porém. Vou demorar muito tempo. Se eu coloco pressão demais, eu consigo chegar nesse resultado um pouco mais rápido. Só que tem um porém. Eu corro o risco de desbastar muito de um lado. Então tem uma quantidade de pressão certa, tá bom? Que a gente aplica na peça, tá? E a gente consegue remover e observar o fio da faca até ele ficar centralizadinho. E é muito importante o processo de passadas que a gente vai fazer utilizando as pedras. Por exemplo, tem pessoas que fazem toda a fiação de um lado primeiro, depois fazem do outro e conseguem acertar o centro da faca, tá? Mas uma forma da gente eliminar esse problema, perdão, junto com a atenção que a gente precisa dar na questão do ângulo, junto com a atenção que a gente precisa dar na questão de passadas, né? Passam uma vez de um lado, uma vez de outro, verificar, junto com a atenção, perdão, me confundi aqui, junto com a atenção que a gente tem que ter na pressão da faca sobre a pedra, tá? Também ter uma atenção especial com a forma que a gente faz as passadas da nossa faca. Por exemplo, eu faço uma vez aqui, depois puxo uma vez aqui, tá bom? Se dá sempre a mesma pressão, eu tenho mais chance de fazer uma centralização do fio da faca, tá? De uma maneira mais organizada, mais harmônica, tá? E eu não corro risco, por exemplo, ó, vamos imaginar que esse daqui, ó, é o fio da faca. Só um exemplo, tá, galera? Eu não corro risco de fazer isso ou isso. Eu quero uma centralização, ó, 1 milímetro, passei de um lado um pouquinho, passei do outro, passei, centralizei, beleza. Eu consigo tocar e sentir que a faca está amolada, tá? Depois eu vou para a pedra mais fina. Respeitando sempre esse mesmo processo. Eu vou fazer de um lado, vou fazer de outro. Vou fazer de um lado, vou fazer de outro. Respeitando a pressão e respeitando o ângulo, tá joia? Dessa maneira eu consigo chegar num resultado satisfatório no final, que vai confeccionar a peça a correta afiação. E aí a gente relembra todo aquele passo a passo que eu falei agora no princípio, tá? Quando a gente chega, por exemplo, numa pedra grão 800 e já está uma faca navalha, a gente acerta ela no fio, o fio dela
estopo de couro, tá? E depois a gente entrega ela para o cliente com aquele padrão de afiação, ou, caso eu queira, e não é obrigatório, tá? Mas é interessante que o cuteleiro busque as ferramentas mais evoluídas para chegar num resultado ainda melhor para o seu cliente, tá? Quando eu uso pedras mais finas, que aí eu já faço um processo de polimento no fio e gera um resultado de conforto e preservação da estética do alimento que o cliente precisa. Às vezes o cliente não está sequer preocupando com a questão da estética alimentar. Ele é um cliente que quer uma faca afiada para cortar um bom churrasco. Mas às vezes você está atendendo um cara que está relacionado à alta gastronomia e ele está preocupado com a estética do alimento. Às vezes ele é um cozinheiro robista que está preocupado com o alimento, porque ele quer postar uma boa foto no Instagram e tudo mais. E embora seja uma parte mínima dessa questão estética do alimento, a faca muito afiada, ela faz parte desse processo de estética do alimento. Tá? Quando você tira aquele bife bonito de uma peça de carne, de boi, de porco, seja lá qual a origem animal que aquela peça de carne venha, quando você tira aquele corte bonito, tá? Você gera um resultado muito bacana para o seu cliente. Tá? Quando você tira aquele bife bonito, você se sente mais, digamos assim, realizado com aquela peça. Por quê? Quando você coloca na churrasqueira, claro que se a churrasqueira tiver com uma boa distribuição de calor e tudo mais, ela vai assar por igual e tal. Tudo isso está relacionado. Então, essa live que eu estou fazendo para vocês a respeito de afiação, ela é muito importante para que vocês entendam que o padrão de excelência na afiação ele tem que ser evoluído. Assim como o padrão de excelência na fabricação de uma faca artesanal. Cada dia, eu não tenho facas perfeitas. Tá? Minhas facas precisam melhorar muito. Mas eu estou buscando a cada dia elevar o padrão de afiação, de construção, de tratamento térmico das minhas peças. Tá? O meu objetivo dentro da cutelaria é entregar para o cliente o melhor produto que ele puder utilizar. E a gente tem que ter essa busca. E o sucesso de um cuteleiro, o sucesso de um profissional, seja de qualquer área que for, está intrinsecamente relacionada à busca constante pela melhora do produto que ele está entregando para o cliente dele, tá bom? Estou vendo aqui o horário, galera. Se encerrar essa live, eu inicio outra, tá bom? Porque eu quero falar a respeito desse tema com vocês até a gente concluir ele, tá? Mas tô achando que rapidinho o Instagram vai dar um bloqueio aqui e já vai encerrar e a gente inicia uma outra live, tá ok? Então a gente está buscando a cada dia mais um padrão mais elevado de afiação, de construção, de tratamento térmico, de estética do nosso produto para entregar para o nosso cliente, tá? E vocês podem ter certeza que a busca constante por esse padrão de excelência, ela vai trazer o seu justo retorno financeiro. Porque uma coisa, Rafael Cantarelli, ó, boa noite, Black Danger até hoje só no Strop. Rafael está com a primeira Black Danger. A busca pela excelência, ela traz consigo um resultado também no sentido financeiro. Porque você tem que dar valor ao tempo que você está investindo naquele padrão de produto que você está fazendo. Hoje eu faço uma faca com 15, 14 horas, dependendo do tipo de faca. Esse resultado, eu quero melhorar ele artisticamente, porque eu já defini o meu nicho dentro da cutelaria. Eu vou correr atrás do padrão artístico das facas. Tá? Eu quero melhorar ele artisticamente. Consequentemente, no futuro, eu vou gastar mais tempo para fazer uma faca. Tá? É o oposto do que a gente imagina às vezes. Por exemplo, quanto mais eu pratico uma determinada faca, menos tempo eu gasto nela. Sim, para um padrão mais repetido. O que não significa que aquela peça mais repetitiva não tenha dentro dela arte. E se eu fizer ela várias vezes, eu vou conseguir uma faca de altíssima excelência com resultado de um tempo menor. Tá? Mas quando a gente quer um padrão artístico no sentido de diferenciar cada vez que a gente faz uma peça, melhorar um detalhe ou outro e tudo mais, tá? A gente está colocando detalhes ali naquela faca que vão levar mais tempo para ser feitas. E dessa maneira a gente vai
colher também os frutos daquele melhoramento estético daquele produto, tá bom? Essa é a live a respeito de afiação que eu tinha para trazer para vocês, tá? Esse padrão de live acontece com muita frequência no meu Instagram exclusivo dos alunos, que é o Evoluindo na Cutelaria, tá? É um Instagram onde eu faço lives técnicas para os meus alunos do meu curso, tá? E ali eu coloco sempre material que busca a evolução, tá? É um bônus para quem faz o meu curso online, tá? E eu busco sempre a evolução, tanto minha quanto do cuteleiro que está ali junto comigo, confiando no meu trabalho, tá bom? Depois vocês colocam aí no Instagram, Evoluindo na Cutelaria. É um Instagram fechado. E esse Instagram ele fica liberado para quem adquire meu curso no futuro, tá joia? É o curso onde eu ensino a fazer essa faca Bowie aqui, tá? Tem bastante imagem dela aqui no Instagram. Tem um colega que perguntou aqui agora há pouco a respeito de afiação na lixadeira de cinta. A gente vai falar a respeito dessa questão agora. Até hoje eu faço afiação de facas na lixadeira de cinta. E eu vou explicar para vocês como que eu faço o padrão de afiação na lixadeira de cinta. Eu não elevo até o último estágio a afiação de uma faca na lixadeira de cinta. Eu vou até certo ponto para que eu tenha uma facilidade de concluir a afiação em pedras e fazer um resultado cada vez mais perfeito para o cliente, tá bom? A lixadeira de cinta ela é uma ferramenta que nos permite uma certa versatilidade em diversos momentos, na hora de usinar um cabo, na hora de usinar uma faca, na hora de fazer um acabamento em determinada parte de uma guarda, por exemplo, ou coisa do tipo, né? Mas ela também nos permite adiantar alguns processos. E é nessa parte que eu vou explicar para vocês como que eu faço a questão da afiação das minhas facas na lixadeira de cinta quando eu uso desse método, tá bom? O Daniel falando aqui, ó, o curso é maravilhoso, pessoal. Obrigado, Daniel. Beleza, eu tô com uma faca que já está com toda a geometria de fio feita, tá? E eu quero afiar ela na lixadeira de cinta. Eu utilizo uma lixa, não vou dizer uma lixa totalmente nova, tá? Eu utilizo uma lixa a 70%, né? Ela ainda tem 70% de possibilidade de uso ali. E eu tomo muito cuidado para não chegar no resultado de conclusão de afiação na lixadeira de cinta. Então eu coloco a faca de maneira que eu consiga fazer a afiação do fio daquela faca, tá? A molação, e não chegue no resultado final. Para que depois eu possa levar a faca nas pedras e facilitar o meu trabalho de concluir a afiação nas pedras. Tá joia? É assim que eu faço o trabalho de afiação das minhas facas na lixadeira de cinta. Outra coisa, a lixadeira de cinta, você tem que pegar o jeito de afiar com ela, tá? Eu nunca recomendo que se faça a afiação da mesma maneira que você faz o desbaste de uma faca, tá bom? Por exemplo, você pega a faca, coloca ela na lixadeira de cinta, ó, dessa forma aqui, assim, ó, acabei de furar o dedo aqui, e faz a afiação dela, ó, como se você estivesse desbastando a peça, entendeu? Eu recomendo que vocês sempre façam a afiação, ó, de maneira, ó, que a lixa está correndo para cá, ó, e a faca esteja assim, ó. A faca esteja assim, ó, e a lixa esteja vindo para cá, ó. Porque dessa forma vocês não correm o risco da faca em algum momento entrar na lixa, estourar a lixa, te machucar com a lixa, com a faca e atrapalhar todo o seu trabalho, tá? E depois que acontecer isso, você vai, digamos assim, né, ver que a sua moral vai baixar no sentido assim emocional e vai ter um pouco mais de dificuldade para continuar o bom trabalho, porque você vai tomar um susto, tá? E isso é preocupante. Então, eu sempre faço a afiação na lixadeira de cinta a favor do fio da faca e nunca contra o fio da faca, tá? A lixa está correndo para cá, ó, e a faca está nesse posicionamento aqui, ó.
Essa faca não está afiada, tá, galera? Eu estou passando ela aqui assim só para dar um exemplo para vocês, mas ela não está afiada, tá? Então eu sempre faço assim, ó, tá? Perfeito. E aí eu consigo um bom resultado de amolação para depois ir para uma pedra mais fina, tá? E fazer o trabalho de afiação, tá? Para alguns tipos de faca, eu até recomendo que vocês possam testar fazer a afiação na lixadeira de cinta, tá? Mas tem alguns tipos de faca que talvez seja arriscado você fazer esse trabalho de afiação na lixadeira de cinta, como por exemplo uma faca de aço damasco, tá? Eu não faço aço damasco ainda, mas eu já trabalhei com damasco. E eu sei que se a gente não se preocupar bem com a angulação na hora de fazer uma boa afiação numa faca de aço damasco, tá? A gente corre o risco de danificar o padrão do aço e entregar um produto, de certa forma, danificado para o cliente, tá? Então é muito importante que você fique bem atento a qual tipo de trabalho você vai estar colocando em um método um pouco mais ágil de fazer a afiação, tá? Se o trabalho permitir, beleza, você leva ela para aquela ferramenta e você vai conseguir fazer uma coisa muito boa. Mas se o trabalho não permitir ou correr o risco de não dar muito certo com aquilo, faz à mão, tá? E assim, quando a gente faz uma geometria de fio correta, bem feita, que é o cônvexo do fio, numa faca que precisa de um pouco mais massa na parte do fio, tá? E quando a gente faz o flat correto numa faca de churrasco, numa faca de caça, por exemplo, a gente consegue deixar o fio praticamente preparado para, digamos assim, para receber uma afiação na pedra, tá? Essa faca Bowie aqui, ó, ela é uma faca que tem mais massa aqui na parte do fio por causa da geometria de fio que ela precisa ter. Ela é uma faca que precisa ter um pouco mais de massa aqui para ela resistir a impactos, tá? Porque se a faca for muito fina, ela corre o risco de lascar, tá? E isso não é problema de têmpera, talvez a faca não esteja com a correta geometria para aquele tipo de atividade, tá? Mas eu faço uma geometria de fio tão caprichadinha, tão ajeitadinha, e eu não estou falando isso para tirar onda, que eu consigo fazer assim, quase que um pré-fio na faca, tá? E depois eu faço o processo de lixamento, tudo direitinho e tal, e a faca já está quase afiada. E tá com o cônvexo correto, tá com a geometria de fio correta. E aí eu consigo buscar o resultado de afiação que eu preciso colocar naquela peça. Tá joia? Sem precisar passar por uma lixadeira de cinta. Eu vou direto na pedra, costumo ir direto na pedra 400 quando eu faço uma correta geometria de fio e consigo chegar no resultado de afiação e depois só vou puxando para pedras mais finas, tá? Essa faca de damasco aqui, por exemplo, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Mas ela já está com um fio. Só que o fio dela, ó, tá tão lisinho, tá tão bem feitinho aqui assim, que eu fui direto na pedra grão 400 para poder fazer a conclusão da afiação dela. Ok? Conclusão não, perdão. Conclusão da amolação dela, que é quando ela pega fio, tá? E depois fui elevando para pedras mais finas, até chegar no resultado final que eu precisava. Beleza? Passei bastante coisa para vocês, tá? A respeito do processo de afiação. A gente até filosofou um pouco na questão de estética alimentar, conforto, qual a necessidade de uma pedra mais fina e tudo mais, tá? E agora eu vou abrir um espaçozinho aqui para perguntas para vocês, tá joia? Igor Rafael, você é o cara. Não sou, cara, ainda... Ih, tem muitos caras bons aí. Seu trabalho é perfeito, meu amigo, muito obrigado, tá, cara? Mas ainda tá longe da perfeição, tá? Eu tenho uma trajetória gigantesca pela frente ainda, eu já faço um bom trabalho, tá? Eu me dou ao direito de dizer que eu faço um bom trabalho. Mas eu estou buscando a melhora desse padrão de trabalho a cada dia que eu passo dentro da minha oficina. Cleiton, muito boa noite, meu amigo. Cássio Noronha, aluno do nosso curso. Amolar quando? Depois do acabamento? Vamos lá, Cássio. É muito importante que a gente entenda essa parte que o Cássio falou aqui, tá?
A fiação sempre depois do acabamento da faca, tá bom? Sempre. A gente não pode correr o risco de manusear durante o processo de construção uma peça afiada. É muito perigoso. Amolar sempre, tá? É a última etapa, depois da conclusão do acabamento. Quem tiver perguntas, manda pra gente aí que a gente vai estar respondendo. Obrigado, Cássio. Agora pode perguntar qualquer coisa, tá, galera? Não só sobre a fiação. A gente pode estender um pouquinho mais a questão do tema cutelaria aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? Cássio Noronha, existem lixas até 1000 para lixadeira? Compensa usar? Ó, Jason Jerônimo, pronunciei errado. Eu não tenho pedras para molar. Posso utilizar folhas de lixas finas? Vou responder essas duas perguntas de uma vez só. Cássio, eu acredito que existam, cara. Existem uns padrões de lixa que vão até além do... Não, cara, você falou 10.000 aqui, né? Não, 1000. Que vão até além do padrão 1000, né? Como se diz, né? A visão já começa a falhar, hoje eu estou bem cansado. Existem peças de lixa que vão até além do padrão 1000, tá? Mas eu particularmente não vejo necessidade nisso, tá? Hugo, tá? Talvez alguém consiga desenvolver um padrão de trabalho que seja necessário elevar até esse padrão de lixamento na lixadeira de cinta, tá? Agora a gente respondendo aqui a pergunta do Jason. Jason, é o seguinte, cara, você consegue fazer uma fiação utilizando folhas de lixa sim, tá? Mas eu recomendo que você adquira algumas pedras, tá? E não precisa fazer um investimento muito grande para que você consiga um bom resultado de afiação, tá? O mínimo que eu recomendo é você comprar uma 120, 320, tá? Elas são duas granaturas numa única pedra, tá? Carborundum, uma pedra barata, em torno de 20 e poucos reais no máximo, tá? Uma 400, carborundum também, pedrinha aí de 40 reais, tá bom? Uma 800, tramontina, tá? Para você conseguir fazer um bom resultado de afiação. E você pega um pedacinho de couro, cola ele numa madeira, tá? E você consegue fazer um estope de afiação. Qual que é o investimento que você fez até aqui? Algo em torno de 200 reais no máximo, tá bom? Às vezes você consegue até com frete grátis no Mercado Livre, alguma coisa do tipo assim. Por que eu estou falando isso com você, cara? É uma questão de fazer uma conta. Toda vez que você for afiar uma faca, você vai precisar pegar uma certa quantidade de lixa. E os grãos mais finos das lixas costumam ser bem caros, tá? De maneira que vai chegar um momento que você já gastou o equivalente a pedras e não vai ter as pedras. E nem as lixas que você usou. Mas se você tivesse as pedras, você conseguiria fazer até mais afiações do que aquilo que você fez ali, tá bom? Porém, para responder a sua pergunta, eu vou dizer para você, é possível, tá? Fazer na lixa, eu não recomendo, mas é possível, tá? Só que tem um porém. Como que você vai firmar essa lixa numa superfície plana para conseguir chegar no correto resultado de afiação? Porque a lixa ela vai ficar solta, então você tem que arrumar um jeito para ela ficar muito bem presa, firmar ela, esticada, tá bom? Dessa maneira você consegue manter ela plana para fazer uma boa fiação, porque se ela ficar frouxa, ela pode comprometer inclusive o acabamento da sua peça e o resultado final de afiação, tá bom? Por isso o mais indicado são as pedras de afiação, ok? Mais perguntas?
Pode perguntar, galera. Pode perguntar sobre qualquer coisa relacionada à cutelaria. Se eu souber, eu vou responder para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Lá para trás. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta interessante aqui para a gente poder conversar? Galera, tem muito comentário aqui. Denico, facas artesanais, muito boa noite, meu amigo. Jason Jerônimo, eu colo numa tala de madeira as lixas finas. Se ficar bem plana, Jason, vai dar bem bom resultado, tá bom? Pablo Martins Silvério, boa noite, grande Hugo. Manchas azuis em facas de aço carbono, é normal? Perfeitamente normal. Vamos explicar a respeito disso, tá? O aço carbono, ele, diferente do inox avançado, porque tem alguns inox muito básicos que sofrem um pouquinho de oxidação também, tá? O aço carbono, ele tende a oxidar e ele forma uma pátina acinzentada em cima da peça, tá? E no começo ela pode parecer meio azulada, mas quanto mais se usa a faca, mais acinzentada ela fica, tá joia? Aquilo ali é uma resposta do aço aos elementos ao qual ele é exposto, tá? Eles tendem a fazer a faca ficar mais, digamos assim, com a estética comprometida, ok? Cutelaria Noronha. Toda faca tem que ficar extremamente afiada? Então, Cássio, tem, cara. A função dela é cortar. Cortar muito bem, tá? E ela precisa ficar extremamente afiada. Qual que é o padrão de extremamente afiado? A partir do momento que ela te permita cortar com conforto, tá bom? E se desenvolver nos trabalhos de corte que você precisar, sem precisar ficar recuperando o fio o tempo todo. Porque a manutenção do fio, ela não está só relacionada ao correto tratamento térmico. Se a afiação não for feita corretamente, ela tende a criar uma microgeometria de fio, digamos assim, né, que leva a faca a perder um pouco mais rápido o fio, tá joia? Cutelaria facas, o revenimento serve para quê? Vamos falar a respeito do revenimento. A partir do momento que você tempera a faca, você eleva o aço à sua dureza máxima, dependendo do tipo de aço que ele pode alcançar, tá? Se você fizer um bom trabalho de têmpera. Só que o aço fica tão duro que ele fica quebradiço. Então você volta um pouquinho aquela dureza. E a forma da gente voltar um pouquinho aquela dureza é através do processo de revenimento, que é submeter a peça a um padrão de calor controlado, de maneira que a gente consiga voltar também de maneira controlada um pouco a dureza daquela faca. E criar na faca a resistência que ela precisa para ter a dureza necessária para ter a manutenção do... Como que eu posso dizer? Me confundi tudo aqui agora. Você volta um pouco a dureza da faca para que ela tenha potencial de corte duradouro, tá? Um fio que se preserve por mais tempo, tá bom? E ao mesmo tempo você não deixa a faca tão dura, tá? Ao ponto da faca ficar quebradiça, ok? Existem outros tratamentos térmicos que a gente faz além do revenimento, como por exemplo destempera seletiva, que para as facas que pedem esse tipo de resistência a mais no dorso, para ela ter mais tenacidade, são muito importantes, tá bom? A destempera seletiva, por exemplo, numa faca de campo, numa faca que vai cortar mediante impacto, ela é muito importante. E eu penso que ela é importante mesmo que você faça uma têmpera seletiva, tá joia? Meu ponto de vista, tá galera?
que é a destêmpera seletiva? Consiste em você tirar a têmpera do meio para cima, digamos assim, principalmente próximo da espiga, que está aqui embaixo da guarda, tá? E aqui no ricaço, que é para gerar mais resistência mecânica nessa peça, tá bom? Porque aí aquela peça ali vai estar mais flexível, ela não vai estar temperada nesses pontos e ela vai estar, digamos assim, mais flexível na hora do impacto, ela vai aguentar mais no impacto, tá bom? E existem também padrões de destêmpera seletiva, tá galera? Para o aço damasco eu faço uma destêmpera seletiva um pouquinho diferente, tá bom? É um processo mais complicado um pouquinho, porque se você destempera muito uma determinada parte do aço damasco, ele vai dar uma diferença estética. Então eu tive que estudar um pouco para entender um pouco da questão de como fazer uma boa destêmpera seletiva no aço damasco, tá bom? Ao ponto da gente conseguir dar uma manutenção manter um pouco mais aquele padrão estético na hora de revelar, tá bom? Douglas, você tá aqui amanhã, não tá? A gente vai pra oficina, a gente vai conversar bastante, vamos trabalhar bastante junto ali. Sidney, meu conterrâneo, boa noite. Zé Adão Cutelaria, que lixa você recomenda para cabo de madeira na lixadeira de cinta? Zé Adão, esse tema aí talvez merece, como é que eu posso dizer para você? Merece uma live só para ele, um vídeo só para ele. Porque antigamente eu usava só lixa grão 36, tá? Para fazer desbaste de madeira. E depois que eu usava a lixa grão 36, eu fazia o desbaste manual. Hoje, eu consigo fazer a usinagem do cabo da faca quase todo na lixadeira de cinta. Eu só deixo o acabamento refinado para fazer fora da lixadeira de cinta, entendeu? Então, assim, na questão de granatura, você vai identificar conforme o tempo como que você está na questão da usinagem de um cabo na lixadeira de cinta. Perdão. Mas eu recomendo, para fazer o desbaste pesado, a Aderfos KA169, tá? Grão 36. E depois, para fazer a usinagem, caso você já esteja nesse estágio, fazer com a Klingspor amarelinha, tá? Klingspor Flex amarelinha, óxido de alumínio. Só falar assim que qualquer vendedor de lixo vai saber qual que é. Aí eu já uso o grão 100, 220 e paro por aí, tá? Eu até tenho 320 ali, mas não uso não. Professor, aconteceu com um cliente, descascou a laranja e ficou azulada. É normal? Sim, é normal, tá? Ela pode ficar azulada, pode ficar acinzentada, pode ficar manchada. Isso é natural do aço carbono, tá? E isso não tira em nada, tá? O potencial de corte e penetração de uma faca, tá bom? Evaldo Alberto, qual seria a geometria de fio correta? Para cada tipo de faca, Evaldo, isso muda, tá bom? Para uma faca que precisa de mais resistência, ela precisa ter uma geometria que mantenha um pouco mais de massa na parte do fio, para depois ela conseguir chegar numa fiação que preserve um pouco mais de massa na parte do fio, gerando ali um pouco mais de resistência ao impacto, tá bom? Para uma faca que vai cortar fino, que não vai receber impacto, você pode fazer um flat zerado. Eu não gosto de fazer faca, por exemplo, chefe com uma geometria de fio de convex. E quando é necessário, porque talvez o cliente quer fazer um uso para cortar um osso pequeno, alguma coisa assim, tá? Coisa que é trabalho de cutela, eu deixo uma geometria meio termo, tá? Mas aí a pedido do cliente a gente faz essa adaptação, porque em algum momento ele vai fazer isso com a faca e aí é melhor que a gente, digamos assim, interprete qual vai ser o uso dele daquela peça e a gente consiga fazer a adaptação, tá bom? Cássio Noronha, e a ação do ácido cítrico no aço? Normal acontecer com cebola também? Sim, tá? Abacaxi, cebola, qualquer fruta que tenha um padrão de acidez, ela vai alterar a estética da faca, tá bom, galera? Isso não é problema, tá? Isso aí é característica do aço carbono, tá? E a gente tem que saber lidar com isso e explicar para o cliente. E isso não altera em nada a funcionalidade da faca, tá bom? O cliente ele compra
uma faca para ter uma faca bonita em mãos, tá? Entenda isso. Ele quer uma faca que corta muito, ele quer uma faca que seja confortável, mas principalmente ele compra uma faca para ter uma faca bonita em mãos, tá? Isso é importante vocês entenderem. E quando altera essa característica, a beleza, aquele padrão de acabamento inicial do aço, o cliente estranha, né? Porque a faca já não está bonita mais. Isso não significa que a faca ficou pior, menos boa, né? Ou inutilizada. Não, só interferiu na estética. Denico, eu dou fio nas minhas facas na lixadeira de cinta. Eu uso o grão 220 no início e quando chego perto de zerar o fio, passo para 400. O correto seria zerar o fio na pedra? Então, Denico, eu vou te explicar uma coisa, cara, que eu nem queria entrar nesse detalhe, porque depende de um certo tempo de trabalho na peça, tá? Tem cuteleiro que faz praticamente toda a fiação e chega a dar a fiação à faca na lixadeira de cinta, tá? Eu não gosto, eu acho arriscado, por mais que a lixadeira tenha um bom controle de velocidade, tá? Eu não gosto, eu prefiro concluir o fio da minha faca na pedra, porque se você fizer uma boa remoção de material da faca, quando você chegar na pedra, você vai estar com uma facilidade tremenda, tá? Outra coisa, a lixadeira de cinta, dependendo do local onde você vai fazer a fiação, a lixa vai fazer isso aqui, ó. A lixa está esticadinha. Colocou a faca, ela vai dar uma flexionada, tá? Então a lixa tem que estar bem esticadinha e você tem que deixar a lixa fazer o trabalho dela, ok? Jason Jerônimo, Hugo, obrigado pela aula. Tamo junto, cara. Tenha um ótimo domingo também, meu amigo. Henrique, boa noite. Rafa Furta, dando um joinha aqui pra nós. Sidney, devolvendo boa noite. Menezes Douglas da Silva. O problema é que muitos compram a faca pela beleza e não pela funcionalidade. Eu não acho que seja um problema, o Douglas. Na verdade, é o ponto mais positivo que a gente encontra na cutelaria artesanal. É a gente conseguir fazer uma faca bonita e o cliente comprar por aquele motivo. Só que a gente tem que explicar para ele o porquê da coisa, como que vai funcionar a questão estética depois que a faca for colocada em uso prático. Entendeu? E, consequentemente, ele vai estar levando uma ótima faca, tá? Mas as pessoas, em primeiro lugar, elas olham a faca pela estética, tá? Ele bate o olho, eu gostei, achei sensacional, vou comprar. Quero ver quanto custa. Depois ele vai observando outros detalhes, como geometria de fio, como acabamento no sentido de ajustes e tal, e por aí vai. Cristiano, que é o CDF Cutelaria, abacaxi preteja na hora. Realmente, dá uma diferença na hora. Juraci Teófilo, boa noite, meu amigo. Ricardo Souza, boa noite. Alexandre Lohane, sou um grande fã seu. Muito obrigado, meu amigo. J. Bregantin, bem legal. Cleiton Magela, boa noite, Hugo. Alexandre Lohane, belo trabalho, muito obrigado. Galera, Alberto mandou mais o Evaldo Alberto mandou mais uma pergunta aqui. Vamos responder essa última e eu vou descansar, que amanhã eu pego cedo. O que você diz a respeito de guardar as facas na bainha? O que eu falo a respeito disso, o Evaldo? A bainha, cara, ela só serve para transporte. Quando a gente guarda a faca dentro da bainha, a gente corre o risco de fazer com que o material da bainha interaja com o aço no sentido químico, né? Talvez até através de uma umidade que tenha se acumulado dentro da bainha, e aquilo venha, de certa forma, a começar um ponto de corrosão e tal, e levar a faca a perder a estética, tá? Então, assim, eu acho que não é uma coisa muito bacana da gente fazer, né? A faca deve ser guardada fora da bainha, de preferência lubrificada, tá bom? E a bainha deve ser colocada para transporte apenas. E, inclusive, dessa forma você consegue evitar a contaminação da bainha com uma oxidação do aço, tá bom? Cleiton Magela, o acabamento com percloreto é valorizado? Os clientes gostam?
Cara, boa pergunta. Veja só, quando é bem feito, tá? Feito da forma correta, né? Os clientes gostam e valoriza de certa forma, sim, a peça por conta da questão da estética, tá? O problema está em como fazer um bom acabamento com percloreto, tá? E a gente está falando de percloreto, que é um banho de remoção e não um banho de adição, tá? O negócio é como fazer um bom acabamento com percloreto para deixar aquela faca apresentável, porque o percloreto, de certa forma, ele é agressivo, tá? Então cabe muito estudo e muito aperfeiçoamento, tá? Uma coisa que eu aprendi, não adianta só estudar, tem que aperfeiçoar o processo, tem que fazer um processo muito bem feito, muito bem executado, ok? Esse é o ponto que eu gostaria de falar com vocês, tá? Então, desde que seja bem feito, bem executado, pode levar os clientes a gostarem, tá? Mas não são todos que gostam não, tá? Pesquisa bastante a respeito do tema, faça testes com a sua peça, que você vai conseguir um bom resultado no percloreto ferro. Principalmente se você for um cara que se torne um cara habilidoso no sentido de têmpera com argila, que aí você consegue gerar um diferenciamento ali no fio na hora que você faz a têmpera, né? Porque dá uma ondulação, tal, tipo aquelas facas que são temperadas com aços de alta dureza e usam o método de argila, ou até mesmo as katanas japonesas, né? Elas têm aquela mancha, aquilo ali se chama linha Ramon, tá? E aquilo ali se consegue fazendo uma têmpera com o processo de argila. Alguns aços eles vão apresentar aquilo de uma forma e outros de outra, mais menos, tá? Mas quando você usa o percloreto de maneira correta, você consegue fazer digamos assim, um aprimoramento daquele efeito, tá? Evaldo Alberto, tive um caso bem extremo hoje. A faca voltou toda enferrujada a ponto de corroer o aço. Você fala no percloreto ou no uso, Evaldo? Só para arrematar e aí eu vou descansar, tô? Bainha, né? Não acontece mesmo, cara, infelizmente, tá? Tem que educar muito bem o cliente nesse sentido, tá? Para não ocorrer esse tipo de coisa aí. Porque se ocorrer é ruim, é chato, a gente acaba se frustrando bastante, tá? E o cliente também, tem que explicar muito bem para ele. E é isso, galera. Considerem fazer parte do meu curso online, tá? Meu curso online é onde eu ensino a fazer essa faca aqui, tá? Através do método de desbaste. Ensino também a fazer a bainha. Ensino a fazer o cabo pistol grip, tá? Ensino a fazer geometria de fio correta para essa faca, falso fio, guarda dupla, tá? Pinagem correta, tudo direitinho. É uma faca muito evoluída, são mais de 17 horas de conteúdo, são 37 aulas dentro do meu curso online. Você consegue pagar isso parceladamente, tá? E vai te ajudar bastante porque eu não estou te entregando um curso. Eu estou te entregando 4 anos de trabalho na cutelaria que eu venho desenvolvendo um dia após o outro, tá? E estou te entregando basicamente 6 meses da minha vida de esforço na criação de um curso online, tá bom? Vou deixar o link do curso na bio para vocês que quiserem fazer o curso online, tá? E aproveitem, tá? Porque esse curso eu estou pensando em não abrir mais turmas, tá? Por enquanto ele está aberto para inscrições. Eu estou pensando em não abrir mais turmas esse ano, porque eu estou com um outro projeto aí, tá? E vai me prender muito, por muito tempo. Então, assim, eu estou indo com bastante ponderação na questão de divulgação do curso para eu não me apertar e ainda assim conseguir manter um bom padrão de suporte técnico dentro do curso, ok? Grande abraço a todos, Cutelaria Serra, obrigado pela boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá? Tô pretendendo fazer mais lives,
Só que essa daqui é uma live que eu queria fazer para mostrar para vocês mais ou menos como que é o padrão de live que eu faço no Instagram exclusivo dos alunos, que é o @evoluindo_na_cutelaria, tá? Mais especificamente, @evoluindo_na_cutelaria, tá? Underline, para quem não sabe, é aquele travessão, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.